Oi, gente, vamos para mais algumas dicas de química. E as dicas de hoje é a respeito dos sais, que é um tipo de função inorgânica, tá? A gente vai falar sobre classificação deles, nomenclatura, regras de nomenclatura e algumas dicas importantes para a gente conhecer ânions e cátions que têm mais frequência nas provas. Mas isso após a vinheta. Antes da gente começar com as dicas de hoje, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho, certo? Porque isso vai nos ajudar bastante. E a dica de hoje é a respeito das funções inorgânicas. A gente já falou aqui no canal a respeito dos ácidos, que é quando libera o tal do H+, né? Sofre o processo de ionização, conduz corrente elétrica, né? Isso referente às características de arrênios, né? Para os ácidos. Lembrando que tem pH menor que 7, né? Se a gente fosse falar do sabor, teria sabor azedo, a gente pode lembrar da laranja, podemos lembrar do limão, isso são ácidos, né? Depois a gente comentou sobre as bases inorgânicas, que são aquelas espécies que em meio aquoso dissociam, porque realizam ligação iônica e libera a tal da hidroxila, que é o OH-, né? Então a gente falou a respeito desse ácido, dessas bases, e aí a gente falou das reações de neutralização, tá? Vou deixar aqui, ó, para vocês assistirem a respeito das reações de neutralização, que é a formação de um sal. Então, o sal ele é formado a partir de uma reação envolvendo um ácido e uma base. Eles reagem e formam sal e água. Esse sal, vamos para as características gerais dos sais. Eles são compostos iônicos, vão lembrar? Compostos iônicos são aqueles que realizam a tal da ligação iônica. Tem ali transferência de elétrons, né? Uma ligação eletrostática, isso gera estabilidade, né? E resulta em uma ligação bem estável e forte. A ligação iônica é formada por metais e ametais. E assim são sais, compostos iônicos, apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição, são solúveis na água, né? Em alguns, né? Tem a característica sobre o coeficiente de solubilidade, mas a maioria tende a ter uma certa solubilidade em água por conta dessa característica da formação de íons e sofrem dissociação. Esse processo de dissociação significa que em água eles vão conduzir corrente elétrica. Tá, isso são características gerais dos sais. Você já entendeu agora que sal é formado por um cátion e por um ânion, né? Uma carga positiva que não seja o H+, e uma carga negativa que não seja o H-, para não voltar a ser um ácido e uma base. Então, os sais, eles são formados por cátion e ânion. A gente pode ter um exemplo na nossa cabeça, bem fixo, né? Que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sal de cozinha, a gente sabe que na temperatura ambiente é encontrado no estado sólido. Nesse estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica. Mas se a gente pegar um pouquinho desse sal e colocar em água, vai sofrer a chamada dissociação, separação desses íons, ó. O Na vai ter uma carga positiva, né? É um metal, tá lá na família 1A. E o Cl, que está na família 7, vai ter uma carga negativa, né? Então, é formado por cátion e ânion. Isso é um dos exemplos. Tem vários tipos de sal. E o sal não está associado ao sabor salgado, tá bom? Temos sais com vários tipos de sabor. Temos sais tóxicos. Tem sais que acabam tendo uma característica de uma certa força devido a ele ser proveniente de um ácido forte ou uma base forte, e isso é assunto lá na hidrólise, que é a quebra desse sal, tá? Mas aqui, de maneira geral, é formado por um cátion e por um ânion, ligação iônica, tá bom? E a classificação dos sais? Olha, o sal pode ser normal, hidrogenossal, hidroxal, sal hidratado e sal duplo. Como que eu posso identificar esse tipo de sal? O sal normal, gente, é aquele formado por um cátion e por um ânion. Então, o exemplo do NaCl, né, cloreto de sódio, é o exemplo de um sal normal. Ele tem um cátion e tem um ânion. Temos vários outros casos, por exemplo, o brometo de potássio, né, a gente poderia citar aqui. A gente pode citar o cloreto de cálcio, né, e assim vai indo. Ele é formado por um cátion e por um ânion. Aqui a gente tem que ter atenção. Dentro do sal normal, ele pode ser também considerado um sal neutro. Como que seria um sal neutro? Sal neutro é quando, para formar esse sal, foi usado ácido forte e base forte.
Quando os dois são fortes, tanto o ácido quanto a base, que sofreram a reação de neutralização para formar esse sal, além dele ser normal, porque é formado por um cátion e por um ânion, podemos dizer que ele é neutro, tá bom? Agora, quando a base é mais forte do que o ácido, a gente pode falar que ele é um sal com características básicas ali, tá bom? Mas isso é lá no processo da hidrólise, quando a gente quebra esse sal e acaba verificando a origem dele do ácido e da base, tá? Mas então tá bom. Sal normal, você entendeu que é formado por um cátion e por um ânion. E tem vários tipos de exemplo aqui. Os hidrogenossais. Hidrogenossais são aqueles sais com características ácidas. Como eu disse para vocês, são sais que têm o hidrogênio entre o cátion e o ânion. A gente viu a formação deles lá na reação de neutralização parcial do ácido. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui, vou apagar aqui um pouquinho, para a gente colocar o exemplo. Ó, eu posso ter o Na, aí vem o H e o CO3, que é o carbonato. E aqui a gente pode chamar esse sal de bicarbonato de sódio. Os bissais são nomes populares para os hidrogenossais, quando temos um hidrogênio entre o cátion e o ânion, tá? Então, para você classificar como hidrogenossal, vai ter esse hidrogênio entre o cátion e o ânion, tá? E os hidroxais são sais que têm a hidroxila, porque foi derivado da neutralização parcial da base. Teve uma sobra de uma hidroxila entre o cátion e o ânion. E aí a gente pode ter como exemplo, aqui ó, a presença da hidroxila, né? E a gente pode chamar esse sal de cloreto básico de cálcio. Tá vendo o OH aqui, a hidroxila? Entre o cátion e o ânion. Então ele é classificado como hidrogenossal, derivado ali de uma neutralização parcial da base. O que seria um sal hidratado? São sais que vai ter a presença, por exemplo, de água, né? Eu tenho, por exemplo, aqui o sulfato de cobre 2, né? E ele pode vir assim, ó, vezes 5H2O. Significa que a gente tem 5 mols de água, né? E a gente pode classificar ele como pentahidratado. Acontece esses casos. O que seria um sal duplo? Quando foi formar o sal, foi usado ou 2 ácidos e uma base, ou 2 bases e um ácido. O certo é que ele ou vai ter 2 cátion ou vai ter 2 ânions. Aí chamamos isso de sal duplo. Então a gente pode ter casos da gente ter assim, ó, o Na, ter o K e o SO4. Então a gente tem ali, ó, sulfato, sódio e potássio, certo? Então primeiro vem o nome ali do ânion, né? E depois os nomes do cátion. Aqui é um sal duplo formado por 2 cátion, porque nessa reação para formar esse sal foi usado 2 bases e um ácido, tá? O ânion é sempre derivado ali do ácido. E eu posso ter sal duplo com 2 ânions, tá? Então a gente pode ter aqui o alumínio, né? E a gente pode ter o cloreto e o sulfato. E a gente tem sulfato, cloreto de alumínio, tá? Significa que foi uma reação com 2 ácidos e uma base. Então, isso são classificação dos sais. Então, olha as dicas de hoje. Falamos a respeito das características geral de sal. Você já sabe agora que ele realiza ligação iônica, sofre dissociação, conduz corrente elétrica e classificação. Outra dica importante para você anotar aí, que é extremamente importante, é a nomenclatura desses sais. Não que lá no Enem vai aparecer essa fórmula, né? E ele vai pedir, dê o nome desse sal. A gente sabe que não é bem nesse estilo os exercícios. Mas talvez ele vai falar lá de cálculo estequiométrico, já tem vídeo também falando de cálculo estequiométrico aqui, para calcular massa, calcular mols, né, de uma determinada reação, na qual ele não te dá a reação, mas te descreve a reação. E aí ele fala que ácido sulfúrico reagiu com o hidróxido de sódio e formou sulfato de sódio. Para você montar essa reação, você tem que saber a nomenclatura. Você vai ter que ter essa habilidade das regras de nomenclatura da química. Para os sais, a regrinha é primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Por isso que aqui fica, ó, cloreto de sódio, tá? Por isso que aqui ficou cloreto de cálcio. E para isso, você tem que conhecer os cátions que têm carga fixa. Por exemplo, aqui eu só falei assim, ó, cloreto de sódio. Aqui eu já coloco o nome assim, ó, sulfato de cobre 2. Por que eu tive que indicar a carga do cobre? Porque alguns cátions não têm carga fixa, carga, NOx, então a gente precisa indicar. Para você saber quando indica e quando não indica a carga do cátion, a gente tem que saber aqueles que são fixos. Quais são os cátions que têm carga fixa? Você vai precisar disso para pronome
para colocar nomes nas bases, para os sais, para os óxidos. Então, isso é importante você anotar aí num cantinho. Cátions que têm carga fixa são os elementos da família 1A, que são os alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. O zinco tem carga fixa, tá? É mais 2. Vou colocando aqui o valor da carga, né? Família 1A é mais 1, família 2A é mais 2, o zinco é fixo, é mais 2. Temos o cádmio, também é fixo, é mais 2. Temos a respeito do alumínio, que está na família 3. Não são todos da família 3 que tem carga fixa, mas o alumínio é fixo. O Bi, que é o bismuto, também é fixo, está lá na família 3. Tá? A prata, que é o Ag, que é mais 1, tá? Que também não está na família 1, não. É um metal de transição, mas é fixo. E o amônio, que é o NH4, tá? Que é um cátion, né? Que é instável ali, que reage, forma uma base, que é o hidroxiamônio, que é a única base que a gente tem que realiza ligação covalente e é instável. E é mais 1. Pessoal, isso aqui você tem que saber. Porque quem tem carga fixa, que é esse resuminho aqui, você não indica carga. Por isso, quando eu coloquei o nome aqui, eu coloquei, ó, cloreto de sódio. Porque o Na está na família 1. Só existe um sódio com carga mais 1. Então, não há necessidade de colocar cloreto de sódio 1. Não é necessário. Por exemplo, o K aqui, que é o potássio, também está na família 1, carga fixa. Então, o nome do sal fica brometo de potássio. Quando não tem carga fixa, a gente tem que indicar a carga. E os que não são fixos são os que não estão nessa família 1A e nem 2A, e não são esses elementos aqui. Sabendo disso, vamos para a dica agora dos ânions. E já estamos finalizando as dicas de hoje, tá? Quando a gente fala da característica, da nomenclatura dos ânions, é extremamente importante a gente conhecer os ânions que são padrão. E aí existe um macete, né, que você já deve ter visto na internet, mas eu vou dar mais uma dica para vocês, tá? A respeito das nomenclaturas dos ânions, que são conhecidos como padrão. Isso vai ajudar você na nomenclatura do ácido, na nomenclatura dos sais, dos óxidos, tá? Conhecendo esses ânions, você consegue responder a maioria das questões que vai aparecer para você. Então, a gente vai lembrar assim, ó, não como bolo, claro, só pão. Você vai lembrar dessa frase que tem total sentido, né, na vida. E a gente vai colocar oxigênio, porque se trata de ânions oxigenados, tá? Agora a gente vai colocar o índice. A gente vai colocar aqui, ó. 3. 3, 3, 3, 3, 4, 4, tá? Isso são os índices. São ânions, então todos eles vão ter carga o quê? Negativa. E aqui vai ficar carga, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso são as cargas para esses ânions. Logicamente, se eles fossem reagir com os hidrogênios aqui, formariam os ácidos, que são chamados de fixo, padrão, tá? Que é terminado em I, tá? Que é ácido nítrico, ácido carbônico, tá? A partir desse ácido padrão, você pode aumentar ou diminuir o oxigênio e ter outros tipos de ácido. Mas voltando aqui nos ânions, eles são terminados em ato, tá? Então aqui, ó, nitrato, carbonato, borato, clorato, sulfato, fosfato. Estes são os ânions que vão te ajudar com a nomenclatura aqui do sal. Eles vão aparecer com muita frequência, mas se não aparecer esses terminados em ato, se você diminuir um oxigênio, né, você vai ter uma outra nomenclatura, que são os terminados em oso, né? Então, se você diminuir um oxigênio aqui, e formar o NO2, você vai ter o nitroso. Aqui é a mesma coisa, diminuiu um oxigênio, aí você vai ter o carbonoso. Então, se você aprende essa regrinha, você vai saber o nome de um monte de ânions que vai te auxiliar na nomenclatura. E aí, fazendo um último exemplo aqui, quando a gente tem exatamente uma característica de ter, ó, Fe2, SO4, fecha 3. A gente vai ter que colocar o nome para esse sal. Você vai começar, ó, com sulfato, né, que está dentro das regrinhas aqui que a gente aprendeu, ó, sulfato de... Vou colocar ferro
E o ferro não está naqueles que têm carga fixa. Então, eu vou ter que olhar aqui embaixo do ânion, né? Porque esse índice provém da carga do ferro, que é mais 3. Então, aqui eu tenho ferro 3. Então, eu vou indicar a carga, tá? Sulfato de ferro 3. E você só indica a carga daqueles que não são fixos. Então, as dicas de hoje foi isso. A respeito das características dos sais, né? A gente já tinha falado em outro vídeo a respeito da formação deles por reação de neutralização. E hoje falamos das características, classificação e nomenclatura. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas dicas. Beijo!